Olá, gente boa, graça e a paz a todos. Eu sou Antônio da Costa, escritor, poeta, apologista. Há muito tempo, cerca de mais de 20 anos, tenho estudado o fenômeno religioso, seitas, heresias, movimentos controvertidos, religiões de uma forma geral, e eu resolvi começar uma escola apologética que estará disponível na plataforma Hotmart. Em breve, já estou preparando vários materiais que serão disponibilizados para aqueles que querem fazer parte da nossa escola de apologética. E eu quero disponibilizar para vocês uma dessas aulas, que é a aula Como Identificar uma Seita. Eu vou estar tratando aqui, trazendo algumas informações sobre algumas seitas e religiões que estaremos tratando em todo o nosso curso. Serão mais de 30 seitas analisadas de forma minuciosa, além até de alguns bônus que estaremos trazendo com relação ao assunto de apologética em geral. Alguns bônus como, por exemplo, alguns assuntos que são polêmicos, estaremos tratando aqui biblicamente, historicamente, como a questão do aborto, a questão do suicídio, a questão da depressão. São vários assuntos que estaremos tratando, além das questões apologéticas. Tudo isso como bônus aqui da nossa aula. Toda semana estaremos disponibilizando uma nova aula, novos materiais. Toda a aula estará disponível para o aluno em PDF. Enfim, essa é a nossa proposta de publicarmos a nossa escola apologética. Você, qualquer um, pode fazer parte, independentemente da sua crença religiosa, independentemente da sua confissão religiosa. Você pode fazer parte conosco. Todo o material estará disponível para você, os nossos contatos também, e estaremos fazendo, vez por outra, algumas análises, respondendo as perguntas, as dúvidas também. Você terá o nosso WhatsApp particular, que você poderá enviar perguntas, dúvidas, questionamentos, né? Trabalhar junto conosco essa temática da apologética. Então vamos para o que interessa. Fica até o final, que no final nós temos aí algumas informações extras, e com certeza vai lhe interessar, você que é cristão ou você que não é cristão, que quer aprender sobre a fé cristã, saber responder biblicamente, historicamente, a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós, como diz o grande escritor Judas. Enfim, você estará desenvolvendo neste curso a sua capacidade de amadurecer a sua fé dentro do segmento da apologética, saber responder às seitas, religiões, movimentos controvertidos, heresias destruidoras que têm invadido hoje a maioria das igrejas. Então essa é a nossa proposta, e eu quero lhe convidar para a partir de agora você analisar comigo, você entender um pouco da nossa proposta. Com certeza tem muita coisa boa aí pela frente e você tem muito que aprender. Estamos aqui à sua disposição. Não esqueça, Escola Apologética. Nosso tema de hoje: como identificar uma seita. Esta aula também será uma das aulas introdutórias do nosso curso. Temos algumas aulas introdutórias, depois temos o segmento de várias seitas e religiões. Eu vou deixar aqui abaixo no vídeo toda a descrição da nossa grade do curso, todas as seitas e religiões que estaremos falando, né? E também você que é o nosso aluno, ao término do curso você também receberá um link certificado, né, para que você possa aí comprovar o seu crescimento, comprovar aí a sua participação no nosso curso da Escola Apologética. Lembrando que o curso é um custo muito baixo para muito material que você irá receber. Também eu estarei disponibilizando de forma gratuita, em formato PDF, alguns livros meus, né, inclusive o meu livro Teologia para Todos. É um livro que está publicado, né, na Amazon, ok? Bem, vamos esperar até o final. Eu tenho dicas importantes para você. Como identificar uma seita? Bem, em primeiro lugar, o fenômeno religioso é universal, ou seja, está presente em todas as nações e em todo o mundo. Em todos os tempos, lugares e povos encontramos tal fenômeno. Aliás, dentro do estudo da antropologia,
diz que dificilmente você encontrará uma comunidade, né, por mais remota que ela esteja, uma tribo indígena, por mais confins aí da natureza, do mundo que você possa encontrá-la, você irá encontrar de fato esse fenômeno religioso. Muitas vezes é adoração ao sol, à lua, né, ao homem, não sei, qualquer coisa, mas sempre você vai descobrir que naquela comunidade existe esse senso, como diria Eclesiastes, né, o senso da eternidade que Deus colocou no coração do homem. Vamos lá. A palavra religião, a partir de sua etimologia latina, tem dois sentidos. Primeiro, religare, trazido por Lactâncio, que significa ligar novamente a humanidade a Deus. Esse é o sentido da palavra religião. Ligar novamente, religar o homem a Deus. Tem também o relegere ou religio, trazido por Cícero, que é prestar respeito, prestar culto a um Deus, a uma divindade. Então, basicamente falando, religião tem esses dois sentidos. Unindo os dois sentidos, nós temos o seguinte: a religião é como um conjunto de crenças, leis e ritos que busca prestar culto a um ser transcendente, religando a humanidade a este ser. Esta é uma definição, né, básica sobre o que significa a palavra religião. Continuando, toda religião aparece como um caminho que conduz o ser humano ao transcendente, aquilo que vai nos ligar ao ser superior. Toda religião tem doutrina, que são as crenças e as verdades, os dogmas que ela defende, o ensinamento que ela defende. Toda religião tem seus ritos, que são as cerimônias litúrgicas. Toda religião tem uma ética, que são as leis e as normas, né, que a compõem. Ou seja, a ética da religião, ela é aceita por aquele grupo religioso. Aí a gente pode debater depois se essa ética é certa, se é errada, não importa, mas toda religião tem a sua ética. E também toda religião tem o que chama de comunidade, ou seja, a reunião dos fiéis, a comunhão daqueles que fazem parte, que aceitam aquela ética. E toda religião tem esse relacionamento pessoal com o transcendente, eu e tu, né? Eu e ele, eu e Deus, eu e o eterno, eu e a natureza, mas sempre essa relação do ser com o outro. Existem algumas formas religiosas, por exemplo, alguns termos que a gente utiliza. Teísmo. O que é teísmo? É a crença em um ser criador transcendente, um ser que está acima de nós. Algumas formas de teísmo: monoteísmo, significa a crença em um único Deus. Politeísmo, que é a crença em vários deuses. Tem o enoteísmo, que é a crença em um Deus supremo, está supremo, mas é um Deus supremo, sem negar, porém, a existência de outras divindades. Existe o ateísmo, que todo mundo sabe, que é a negação da existência de Deus, né? Ateos, não Deus. Existe o panteísmo, que acredita que tudo é Deus, a água, o vento, o mar, tudo é Deus, isso é o que chama de panteísmo. Existe o animismo, que é a crença na existência de uma força sobrenatural presente em determinados objetos sensíveis, né? Ou seja, ele dá poderes a objetos inanimados. Existe o magismo, que é a crença na existência de uma força oculta e sobrenatural que pode ser apropriada pelo homem. Tem até isso. Existe o manismo, que é a crença de que uma alma do morto adquire um poder sobrenatural. Existe o totemismo, que é a crença em um animal como antepassado do grupo social, e este animal aparece como um protetor, com poderes sobrenaturais deste grupo. Isso é o que as pessoas que acreditam no totemismo, né, creem. Então você vê as diversidades de crenças que existem por aí. Isso é só um pouco. Vamos para a definição da palavra seita. O que é uma seita? Etimologicamente falando, seita vem do grego hairesis, que significa escola, partido, grupo,
Inicialmente não tinha um caráter pejorativo. Você vê em Atos 15:5, Atos 24:5, por exemplo, que a igreja cristã, no seu nascedouro, né, no seu início, foi chamada de seita dos nazarenos, porque seguia a Jesus de Nazaré. Então, no começo, a palavra seita não tinha esse teor negativo. Só por volta do ano 60, 70 depois de Cristo, no ano Domini, AD, ele assumiu um sentido negativo. Gálatas 5:19-21, por exemplo, fala das obras da carne, e uma dessas obras tem a palavra heireses, que é facção, partido, grupo. Teologicamente falando, o que é uma seita? Tem uma definição muito boa de Walter Martin, que ele escreveu O Império das Seitas, um conjunto de livros muito antigo, mas relativamente antigo, um dos primeiros a tratar sobre esse tema de forma muito esclarecedora, e ele deu a seguinte definição: o que é uma seita? Seita é um grupo de pessoas reunidas em torno de uma interpretação particular da Bíblia, caracterizando-se por distorções do cristianismo ortodoxo no que diz respeito às doutrinas centrais da fé cristã. Ou seja, o que é uma seita? É um grupo de pessoas que se reúnem dentro de uma interpretação que vai de encontro à palavra de Deus, vai de encontro à Bíblia Sagrada, né? Ou seja, vai de encontro à ortodoxia da igreja, que a igreja aceitou determinadas doutrinas no decorrer dos séculos. E o que é uma heresia? Heresia vem também do grego heiresis, que significa corrente de pensamento, escolha. Originalmente designava qualquer escolha, seja ela boa ou seja ela má. No receito do cristianismo primitivo, indicava a negação do evangelho pregado pelos apóstolos. Então, em outras palavras, o que é uma heresia? Vou dar uma definição bem simples para você entender. Heresia é todo ensinamento que vai de encontro à palavra de Deus. Então, se você pode pregar uma heresia, você pode dizer uma heresia, porque você não tem um conhecimento necessário dentro daquela área. Não quer dizer necessariamente que você seja um herege. Um herege é tanto aquele que diz heresias quanto aquele que faz parte de uma seita. Então, quando aplicada a uma doutrina, heiresis é definida como uma crença falsa ou distorção da verdade quanto a um grupo, é traduzida por seita. Como já disse, podemos dizer alguma heresia sem sermos de fato hereges, mas todo herege diz heresia. Muito bem, e aí você pode pensar, mas o que é que a Bíblia fala sobre as seitas? Será que a Bíblia fala sobre a questão das seitas? Bem, a Bíblia alerta sobre as seitas. Em Atos 20, 28 ao 31, 1 Timóteo 4, 1 ao 5, 2 Timóteo 3, 1 ao 9, a Bíblia é clara dizendo que nos últimos tempos, e dentro da história cristã, muitos se levantariam contra a verdade. Muitos tentariam distorcer a verdade e, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. E o que se mostra é que a igreja não estaria e não está imune ao ataque das seitas, qualquer uma. A minha igreja, a sua igreja, não está imune ao ataque das seitas. Aliás, desde o primeiro século, a igreja foi bombardeada com falsos ensinamentos. Haja vista, por exemplo, 1 João, João escreve tentando combater justamente uma heresia daquele tempo, que era o gnosticismo. Em Atos 2, verso 6, a igreja de Éfeso, se você ler a questão da palavra de Deus, tanto em Atos 6, 2,6, como Apocalipse 2,15, fala de duas igrejas, Éfeso e Pérgamo. E aí, Éfeso, ela conseguia combater a sã doutrina, melhor, combater as heresias através da sã doutrina. A igreja de Éfeso não deixou que as heresias entrassem em sua igreja. No entanto, a igreja de Pérgamo permitiu. Então Deus foi também taxativo com relação a Pérgamo, dizendo que ela seria cobrada por causa disso, porque ela deixou que entrasse em seu seio a doutrina dos nicolaítas. É só você ler Apocalipse 2, verso 15. Quem são os nicolaítas? Só para dar um breve parênteses. Nicolaítas eram seguidores de uma seita que perturbavam as igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Comiam alimentos sacrificados a ídolos e entregavam-se aos prazeres carnais. Essa é basicamente
a doutrina dos nicolaítas, que o próprio Cristo severamente critica a igreja de Pérgamo por permitir que essa doutrina entrasse na sua igreja. Qual a atitude cristã com relação às seitas? Judas 3 já nos diz: devemos combater, né, estarmos preparados para responder, combater a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E Filipenses 1,16, devemos estar incumbidos também da defesa do Evangelho. Essa é a nossa atitude que devemos ter com relação às seitas. Advertência quanto aos falsos ensinos. Só para ter uma base aqui, não vamos demorar, apenas para que você tenha, né, o gosto daquilo que estaremos tratando também em todo o curso. Jesus falou sobre o falso profeta que se apresenta vestido como ovelha, que está em Mateus 7, verso 15. Diz que surgirão também falsos cristos e também enganarão a muitos, Mateus 24, verso 11. Tais falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, Mateus 24, 24, diz que muitos milagres serão feitos para essas pessoas e irão enganar a muitos. Paulo advertiu várias vezes sobre as ações dos falsos profetas no meio da igreja. Aí você tem diversas referências, Atos 20, 28, Romanos 16, 2 Coríntios 2 e por aí vai. Você pode depois, né, dar pausa e conferir cada uma dessas referências, ok? Então existem diversas advertências quanto aos falsos mestres, quanto aos falsos ensinos, quanto às heresias, que a igreja deve ter cuidado para não absorvê-las. E como é que a gente tem esse cuidado? Aprendendo apologética, aprendendo sobre as doutrinas da fé cristã, aprendendo sobre a palavra de Deus. Por que estudar as seitas? Nós já, aqui no curso, nós já vimos um pouquinho, vamos aqui ampliar também essa questão. Por que estudar as seitas? Em primeiro lugar, já vimos para a defesa própria, Tito 1, verso 9, devemos estudar para que a gente possa, né, responder à nossa própria fé, para ajudar outros irmãos também, 2 Timóteo 2, 24 a 26, ou seja, pessoas que não têm essa capacidade de apologética, você pode ajudá-las também, para que elas possam defender a fé. E também para evangelizar os sectários, ou seja, pessoas que fazem parte das seitas, muitas vezes estão enganadas onde elas estão. Então é preciso que você possa ensiná-las também, para que o Espírito de Deus possa usá-lo, para que elas possam voltar-se à verdade, né, e crer no Evangelho puro e simples. Como vencer a mentira? Aprendendo a verdade. 2 Coríntios 13, verso 8 diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por que as seitas prosperam? É outra pergunta também que nos fazem, por diversas razões. Amor às trevas, muitas pessoas têm amor às trevas, né? A Bíblia diz que eles não vêm para a luz porque amam as trevas. Imaturidade espiritual dos próprios crentes. Os cristãos, de fato, em sua maioria, não estão preparados para responder, como diz o apóstolo Pedro, a razão da esperança que há em nós, fazer uma apologia da sua fé. Outra razão, subversão, ou seja, insubordinação espiritual. As pessoas muitas vezes se subordinam a grupos, a denominações, a seitas, a líderes, mas não se submetem à palavra de Deus. Soberba também intelectual, 1 Coríntios 1, 19 ao 21, ou seja, as pessoas acham que você ser cristão é coisa inferior, não é? Então eles procuram algo que pareça, né, mais intelectual, entre aspas, e eles não conhecem a fé cristã, não conhecem grandes filósofos, né, doutores, que eram homens inteligentíssimos, que criam em Jesus Cristo, que criam de fato no Evangelho. Vamos falar sobre isso também mais à frente em nosso curso. As seitas também fornecem respostas imediatas. Às vezes as pessoas estão num desespero, numa angústia terrível, e as seitas fornecem essa resposta. E também apelam para as necessidades humanas básicas, ou seja, saúde, dinheiro, emprego, como as pessoas que prometem, né, dinheiro, prometem prosperidade, prometem saúde, né, como se isso fosse o Evangelho. Qual estratégia missionária essas seitas usam? Veja bem,
Primeiro, algumas características dessas seitas. Algumas usam o anonimato, ou seja, não se identificam pelo nome como que são popularmente conhecidas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová geralmente chegam dizendo que são estudantes da Bíblia. Os Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, também não se apresentam como os Mormons, entende? Eles se apresentam como a Igreja de Jesus Cristo, né? Estudantes da palavra também. A família, que é outra seita, se apresenta como meninos de Deus, aliás, que é conhecido como meninos de Deus, não se apresentam como tais, se apresentam como, né, a família, como uma família do amor e coisas desse tipo. São seitas que muitas pessoas desconhecem o conteúdo, né, central delas e acham até mesmo que são cristãs. Então, nesse curso de apologética, você vai conhecer detalhadamente cada uma delas. Como já disse, repito, serão mais de 30 seitas e movimentos examinados, fora outros adendos, né, e outros bônus que estaremos também oferecendo. Cada uma delas será examinadas com provas, né, daquilo que estamos e que estaremos falando. Outra característica, uso de literatura. Dirigem-se ao povo em sua própria língua, até mesmo com materiais gratuitos. Testemunho de Jeová, por exemplo, muita gente conhece, utiliza a revista Sentinela, a revista Despertai e também a tradução do Novo Mundo, que é a tradução da Bíblia da Testemunho de Jeová. Os Adventistas do Sétimo Dia, por exemplo, apresentam um curso, está escrito, vem com livros que são muito bons com relação à saúde, o bem-estar, e dentro desse material introduzem a sua doutrina. Veja bem, às vezes não coloca identificação em suas publicações. Por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia, a editora é a Casa Publicadora Brasileira. Meninos de Deus, Serviços Mundiais. A igreja local usa a editora Árvore da Vida. Testemunho de Jeová, Sociedade Torre de Vigia. Terceiro, investimento em pessoas ao invés de coisas, ou seja, eles investem muito em missionários. Recebe identidade institucional superior a tudo. Eles se acham, a sua denominação, o seu grupo se acha melhor do que os demais. E também a responsabilidade de carregar o nome do grupo, né? Até semelhante aos samurais, aquele orgulho, aquela, né, pompa de dizer que faz parte de tal grupo e carregar este grupo, esquecendo-se, né, de que a salvação, e eu digo isso claramente, a salvação não está em instituição alguma, em grupo eclesiástico algum. Salvação está numa pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Citam bastante a Bíblia, ou seja, quase sempre fora de seu contexto. O Testemunho de Jeová distorce completamente, né, as Escrituras. Vamos provar isso aqui dentro do nosso curso, quando estaremos falando sobre as Testemunhas de Jeová. Ok? Provas cabais, né, usando o próprio material deles. Então não entenda isso. Distorce a questão daquela frase, usar um texto fora do contexto para usar como pretexto para se criar uma heresia. Assumem também identidade eclética, ou seja, não somos uma religião. A maçonaria, por exemplo, sempre se diz assim: nós não somos uma religião, nós somos um grupo, né, de amigos que usam a filantropia para ajudar os outros. Vamos falar também sobre maçonaria. Visitam principalmente os novos convertidos. Tem alguns grupos que visitam os novos convertidos porque são pessoas que não têm a sua fé alicerçada. Por exemplo, nas cruzadas de Billy Graham, os mormons faziam acompanhamentos dos novos decididos, né? Então muitas vezes, quando elas chegam a visitando, a pessoa diz que, né, agora é cristã, então elas aproveitam para bombardeá-los, né, com a sua falsa doutrina. E também tem muita agressividade missionária, ou seja, não hesitam em atacar as igrejas cristãs, as doutrinas e até mesmo os líderes. Atacam mesmo, não é? Sem pena, sem dó, sem piedade, muitas vezes até dizendo que essas igrejas são apóstatas, são afastadas de Deus,
Deus levantou a igreja que elas pertencem para reorganizar a igreja verdadeira e coisas desse tipo. Vamos entender agora a classificação das seitas. Existem as pseudo-cristãs, que são testemunhos de Jeová, Adventistas do sétimo dia, catolicismo romano, mormonismo, Meninos de Deus, que é a família, Só Jesus, Igreja de Cristo Internacional, Tabernáculo da Fé, Igreja Local de Whitney Lee, Voz da Verdade também, etc, etc, etc. Alguns podem até, né, me censurar dizendo, não, Voz da Verdade não é. Nós vamos tratar também de pontos, né, que pode chocar em alguns assuntos, em algumas doutrinas, ok? Seitas orientais, né, movimentos orientais, Atma Hikari, Hare Krishna, Seixnoye, Igreja Messiânica Mundial, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, e etc, etc, etc. Igrejas ocultistas, kardecismo ou religiões ocultistas, né? Kardecismo, religião da boa vontade, Santo Daime, racionalismo cristão, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional, ciência cristã e nova era. Todas elas serão tratadas em nosso curso. Veja como tem muito assunto para a gente tratar. Claro que sempre com respeito, a gente respeita as pessoas, não estamos aqui falando contra as pessoas, tenho amigos de várias religiões, vamos falar sobre a questão, né? Não são questões pessoais, são questões doutrinárias, né? O porquê a gente não considera alguns movimentos, algumas religiões, né, bíblicas, porque vai de encontro com a Bíblia, é simples assim. E aí, cada um é livre para negar, para discutir, para não concordar, né? Nós somos livres também com relação a isso, ok? Temos também as religiões secretas, ou as seitas secretas, maçonaria, Ordem Rosa Cruz, teosofia, esoterismo em geral. A maçonaria não é apenas uma associação confraternária, ela é também uma religião, e vamos provar isso aqui também em nossas aulas. Outras características, quais são? Falsas profecias, que a Bíblia é totalmente contrária, em Deuteronômio 18, 20 ao 22, né? Jeremias 14, 14, diz-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano de seu íntimo são os que eles vos profetizam. Negação da ressurreição corporal de Jesus. A Bíblia é clara a dizer que Jesus ressuscitou de forma corpórea, e as religiões, as seitas negam isso, grande parte delas. João 20, 25 ao 28, 1 João 2, 23, 1 João 4, 2, são respostas a estas seitas. No curso, cada seita será analisada e estaremos dando as respostas, né, bíblicas e mostrando dentro da Bíblia cada uma das referências como resposta. Salvação pelas obras é outra característica também de uma seita. Ou seja, não é apenas Cristo, tem que fazer alguma coisa. Efésios 2, 8 a 9, todo cristão conhece, diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem outras referências, você pode pausar e ler na sua Bíblia o que está escrito. Salvação nunca é pelas obras. E as seitas distorcem as verdades fundamentais sobre Cristo reveladas na Bíblia. Testemunho de Jeová, Adventista, por exemplo, diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Será verdade? E isso resulta no outro evangelho, conforme Gálatas 1, 6 a 8 nos diz. E no outro Jesus também. As seitas oferecem uma falsa salvação e um falso céu para os seus adeptos. Como as pessoas são mantidas nas seitas? Nós chamamos que tem outras características, como as 4 operações matemáticas, que estaremos falando, né, posteriormente. Vou fazer um vídeo só sobre elas, explicando cada uma delas, que é adição, divisão, multiplicação e diminuição. Ok? Cada uma delas vai ser respondida aqui em nosso curso, mostrando as características centrais de uma seita, ou seja, quando elas diminuem algo da pessoa de Cristo,
quando elas multiplicam o caminho da salvação, quando elas acrescentam algo à palavra e quando elas dividem, né, a fidelidade do cristão com a instituição. Como as pessoas são mantidas nas seitas? Dependência. As pessoas querem frequentemente ficar porque a seita vai de encontro às suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais, e até mesmo até financeiras. Por isso que as pessoas se mantêm com uma dependência cega a essas instituições. Isolamento. O contato com as pessoas de fora do grupo é reduzido e cada vez mais a vida do membro é construída ao redor da seita. Fica muito mais fácil então controlar e moldar o membro. Outra coisa, reconstrução cognitiva, em outras palavras, lavagem cerebral. Uma vez que a pessoa é doutrinada, os processos de pensamento delas são reconstruídos para serem consistentes com a seita e ser submisso a seus líderes. Isso facilita o controle pelo líder e pela seita, né? Ou pelos líderes, né, desta seita. Isso é o que se faz quando se há uma mudança da mentalidade, as pessoas aceitam cegamente aquilo que o líder propõe. E outra coisa, a substituição. A seita e os líderes ocupam frequentemente o lugar de pai, de mãe, de pastor, de professor. Frequentemente o membro assume as características de uma criança dependente que busca ganhar a aprovação do líder ou do grupo. Outra coisa, obrigação. O membro fica endividado emocionalmente com o grupo e até mesmo às vezes até financeiramente. Isso cega as pessoas, não é? Jesus veio não para cegar, não é? Apenas os religiosos que ficam cegos, mas ele veio para nos dar a visão. O cego é aquele que acha que já vê. É o que Jesus diz sobre os fariseus e os religiosos de seu tempo. Outra coisa, culpabilidade. É dito para a pessoa que se sair da seita, ela estará traindo o líder, ou traindo Deus, ou traindo o grupo, etc. É dito também que deixar o grupo é rejeitar o amor e a ajuda que o grupo deu. Já imaginou? Então por isso essa pessoa fica tão aprisionada a esse tipo de movimento. E outra coisa, ameaça. Ameaça de destruição por Deus, por se desviar da verdade, né? Você não pode deixar porque Deus vai te castigar. E oprime a pessoa com esses pensamentos e a pessoa fica aprisionada. Isso é triste. Às vezes a ameaça física é usada, entretanto não frequentemente. Ameaça de perder o Apocalipse, ou ser julgado no dia do julgamento final, a testemunha de Jeová, né? Se a pessoa deixar de ser testemunha de Jeová, ela é desassociada, né? Inclusive a própria família tem que ficar contra essa pessoa e ela fica com medo dessas ameaças e não deixa aquele movimento. Ok? Como podemos tirar alguém de uma seita? Aqui apenas algumas dicas rápidas e básicas. Num curso estaremos dando muito mais orientação, estaremos ampliando muito mais essas questões. A melhor coisa é não tentar um confronto direto no primeiro encontro, o que pode assustar o membro e afastá-lo de você. Interceda em oração pela pessoa primeiro. Saiba que só o Espírito Santo é quem pode convencer o sectarista. Só ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para tirar uma pessoa de uma seita é necessário tempo, energia e apoio. Seja, em primeiro lugar, amigo dessa pessoa. Ensine a verdade. Dê-lhe a verdadeira substituição para o sistema de convicção aberrante que ela aprendeu, ou seja, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Não é a sua igreja, não é a minha. É o Evangelho de Cristo que liberta as pessoas. Segundo, mostre as inconsistências da filosofia do grupo à luz da Bíblia. É isso que estaremos ensinando você a fazer no nosso curso, né, da nossa escola apologética. Terceiro, estude a seita e aprenda a sua história buscando pistas e informações. Tente afastá-lo fisicamente da seita por algum tempo para quebrar o laço de isolamento. Dê o apoio emocional de que ele precisa. Alivie a ameaça de que se ele deixar o grupo,
estará condenado ou em perigo. Não, muitos já deixaram, muitos não foram, né, fulminados por Deus, pelo contrário, descobriram a verdade e se tornaram livres do jugo da religião. Geralmente não ataque o líder do grupo, deixe isso para depois. Frequentemente, um membro da seita tem lealdade e respeito para com o fundador ou líder. Confronte outros membros da seita ao mesmo tempo, somente quando for inevitável. Ok? E eu quero concluir esta nossa aula introdutória. Você já sabe, o sistema da aula é esse que eu estou mostrando para vocês. Todas as seitas serão analisadas dessa forma, algumas de forma muito mais detalhada. Vou ler aqui algumas referências com vocês. Essa é apenas uma aula para que você entenda aquilo que estaremos tratando. Há grandes religiões no mundo, além do cristianismo: budismo, confucionismo, hinduísmo, taoísmo, jainismo, shintoísmo, zoroastrismo, sikhismo, islamismo, judaísmo e muitos milhares de seitas e movimentos controvertidos. Eis o desafio da Igreja do Senhor. E a pergunta que eu quero finalizar é a seguinte: você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Bem, você que nos acompanhou até agora, deixe-me dar aqui algumas informações. Lembre-se, eu gosto muito de pensar junto com outros pensadores, frases que eles deixaram, que nos servem também de inspiração. João Calvino já disse: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com voz de Deus. Quem não estuda a Bíblia confunde heresia com voz de Deus. E eu quero finalizar fazendo um convite para que você faça parte da nossa escola apologética. E aqui estão alguns contatos que você pode entrar em contato conosco. Se você tem alguma dúvida, entre no meu WhatsApp. Quando o curso vai estar brevemente disponível, você que está estudando agora, se esse vídeo estiver já aqui no nosso canal da Hotmart, é sinal que já está disponível, né? Tinha alguma dúvida? Mande um WhatsApp, uma mensagem 839-8610-2401. É meu WhatsApp particular. Eu responderei para você pessoalmente, ok? Veja outras palestras também que a gente tem no nosso canal. É o canal no YouTube, youtube.com/Balaio Literário 2016, ou simplesmente coloque no YouTube Balaio Literário que você encontrará o nosso canal, ok? Se você não estiver inscrito, se inscreva. Este vídeo também está disponível no nosso canal Balaio Literário. Ou qualquer coisa, se você não quiser entrar em contato pelo WhatsApp, mande-nos um e-mail, meu e-mail particular, oapologista@yahoo.com.br. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sua vida. Vamos estudar junto, né? Faça parte do nosso curso da Escola Apologética. É um valor muito mínimo, você vai pagar uma só vez, ou então dividido no cartão. Não paga mais nada por isso. Vai receber todo o material, toda atualização você receberá, todo o material em PDF para que você também possa examinar em casa, de forma offline. Se você quiser também dar palestras, nós estaremos também disponibilizando esse material. Fique à vontade, né? Estamos aqui para ajudá-lo naquilo que for preciso, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.